sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Boa noite, queridos irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Senhor e a paz superabunde em vossos corações. Estamos felizes e alegres, mais uma vez, por podermos estar com os nossos queridos irmãos nesta noite maravilhosa, para então podermos adorar o nosso Deus, nosso Salvador, que é digno de toda a honra e toda a glória. Estamos felizes porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos dado vida, tem nos dado alegria, tem nos dado o conforto, o consolo que nós tanto buscamos, a paz que nós tanto almejamos. E o Senhor tem nos dado esta paz. Vivemos num mundo turbulento, num mundo tão difícil, de tantas contradições, de valores, mas nós que servimos a Deus, nós que recebemos o esclarecimento da palavra de Deus, nós que recebemos o Espírito Santo em nossos corações, sentimos confortável, sentimos feliz e sentimos seguro na mão de Deus. E eu quero compartilhar com você nesta noite a nossa alegria. Quero meditar com você na palavra de Deus que o Senhor traz aos nossos corações, uma palavra de alerta e que o Senhor tem para nós nesta noite. O Senhor tem bênçãos para a minha vida, para a sua vida, e o Senhor, eu creio que Ele já está te visitando. Eu creio que o Senhor já, quando nós nos dispomos a escutar a sua voz, quando nós dispomos a entrar no seu santuário, aonde Ele nos deu esta honra, aonde Ele nos deu este privilégio e nos concedeu esta oportunidade, através de Jesus Cristo, para podermos chegar à sua santa presença com amor e com temor. E a palavra nos diz que um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. E nós então estamos chegando diante de Deus, nesta oportunidade, com os nossos corações confiantes, que Deus já está agindo em minha vida, já está agindo na sua vida, e que Ele já está dizendo para você que Ele conhece o teu interior, conhece a tua necessidade e que Ele já está te abençoando. Portanto, somos privilegiados por ter esse esclarecimento, por ter esta revelação do Espírito Santo em nossas vidas. E como gostaríamos, irmãos, que todos vocês, assim como muitos já usufruem desta liberdade, desta confiança em Jesus Cristo, eu gostaria que muitas pessoas hoje que nos assistem aqui em Curitiba, fora de Curitiba, em outros países, pessoas que ainda estão pensando qual o caminho que vai tomar, ou pessoas mesmo que, quem sabe, está aí servindo simplesmente a uma religião e não tem encontrado a satisfação, não tem encontrado aí o preenchimento para esse vazio existencial que há na vida do ser humano, que só pode ser preenchido, meus irmãos,
com a glória de Deus, porque o vazio existencial, ele é muito grande, e não há nada na face desta terra, nada de valores terrestres, temporários, que possa preencher este vazio existencial. E isso tem consumido com muitas pessoas. Pessoas têm se perdido na caminhada, muitos nem começaram a caminhar, outros já estão nesta caminhada há muito tempo e já estão desistindo, cansados, porque ainda não abriu o seu coração para que esta grandiosidade, esse amor de Deus, esse bendito amor, essa visão que nós temos de um Deus que é sobretudo um Deus muito grande, só Ele pode preencher este vazio em nossas vidas. Então, eu te ofereço nesta ocasião a palavra de Deus. Eu ofereço aqui para você a oportunidade de você conhecer a Jesus, abrir o seu coração e saber que Ele pode preencher este vazio, e você vai sentir-se confortado e feliz, porque Deus é a nossa alegria. Eu quero convidá-lo a orar nesse instante comigo. Pai santo e justo, Deus poderoso, Deus de misericórdia, Deus de bondade, chegamos a Ti nesta oportunidade com o nosso coração aberto, Senhor, e com muita alegria. Pai, como um instrumento do Senhor, aqui estamos para levar uma palavra de conforto aos Teus filhos. Ó Deus querido, nós da comunidade Logos Internacional de Curitiba nos reunimos todas as quintas-feiras e domingo, Pai, para Te cultuar na igreja. Mas vivemos em constante adoração ao Senhor ao levantar, Senhor, durante o dia, estamos sempre orando, intercedendo, Pai, ó Deus, pelos nossos irmãos, ó Deus, porque o Senhor tem nos chamado para um trabalho, e nós estamos, Senhor, tentando fazer da melhor maneira para Ti, e aqui estamos como ministro do Teu Evangelho, Pai, ó Deus, levando esta mensagem aos corações necessitados, aos nossos irmãos, Senhor, que são membros da comunidade, Senhor, e todos aqueles que estão conosco, Senhor, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, Senhor Jesus, por este meio, Senhor, de comunicação que o Senhor tem nos dado pela internet. Deus, essas pessoas que têm estado conosco, eu sei que o Senhor tem algo especial para cada vida nesta noite. Eu oro, Senhor, e Te agradeço, Senhor, por tudo, e que tudo aquilo que aqui nós fizermos e realizarmos seja para a honra e glória do Teu santo nome. Espírito Santo, nos usa em Tuas mãos como canal de bênção para os Teus filhos, Pai, em o nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Eu tenho uma palavra hoje que fala sobre ficarmos alerta, tá? Ficarmos alerta. E nós sabemos que a nossa vida, o nosso dia a dia, encontramos muitos obstáculos. O mundo está, assim, sendo revolucionado cada vez mais. A ciência aumenta, a tecnologia, ela corre desesperadamente em benefício da humanidade, e para muitos é um malefício, mas nós acreditamos que tudo, a Bíblia diz que concorre, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. De uma forma ou de outra, nós que temos o esclarecimento da palavra de Deus, nós que estudamos a Bíblia, este livro que é uma fonte de sabedoria, é um livro de regra e fé, é o nosso livro de regra e fé e prática, que nos conduz ao céu. Nós, então, aceitamos essas evoluções de uma forma que nós possamos viver embasado na palavra de Deus. Então, tudo contribui, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus.
E muitas pessoas têm se perdido, muitas estão no meio do caminho, estão lutando. Nós falamos normalmente aos cristãos, aos da igreja, e esta palavra também se estende para aqueles que são incrédulos, para aqueles que ainda não têm o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, mas se preocupamos com a nossa igreja. Então, nós trazemos esta palavra aos nossos queridos irmãos. Se preocupamos, sim, com as vidas perdidas também, que precisam ser alcançadas. Mas a palavra de Deus traz aqui hoje esta palavra que fala: desperta a igreja, para que nós não viemos a dormir, a tornarmos sonolento nesta caminhada de fé, porque Jesus está às portas. A qualquer momento nós escutaremos a trombeta soar. E este povo que tem dedicado a sua vida ao Senhor, que tem procurado viver uma vida de santidade diante de Deus, esse povo será chamado. E nós queremos estar incluso neste povo que irá ter um encontro com Deus. E você também precisa ter esta certeza. Então eu quero ler com os irmãos aqui nesta epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Ele escreveu esta epístola no capítulo 5 e versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É uma palavra de alerta. Efésios capítulo 5 e versículo 14. Tem esta palavra que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, na época aos Éfesos, aquela cidade muito idólatra, que tinha ali era uma veneração pela Diana, era a deusa do templo. Eles cultuavam essa Diana, que tinha aí uma vinda que eles consideravam que ela veio de Júpiter. Então essa aí ela colocada na cidade como a protetora daquela cidade. E ali então aquele povo havia se adormecido. Quando o ser humano se distancia de Deus, quando o ser humano cai para o lado da idolatria, ele está amortecido, está com que? Dormindo um sono profundo, irmãos. Mas Paulo aqui no 14 ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. No versículo 1 ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então nós precisamos abrir os olhos e ver o que está acontecendo ao nosso redor e ao nosso derredor, para que nós possamos viver uma vida de fé, uma vida de prudentes, homens prudentes, cristãos prudentes. No versículo 15 ele diz aqui: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, irmãos. Então, nós cristãos, muitos eu percebo que estão assim adormecidos, irmãos, principalmente quando nós estamos saindo desta pandemia. Esses meses que ficamos assim, distante um dos outros, estávamos ligados, orando pelo mesmo Espírito, mas dispersos, porque tínhamos que manter uma distância física. Sentimos assim que foi uma frieza muito grande para muitos. E muitos ainda estão como que sonâmbulos, irmãos. Estão ainda vivendo um sono profundo. Mas a palavra nos diz: desperta, ó tu que dormes. É tempo de nós despertarmos, irmãos.
já estamos chegando no final desta pandemia. Nós possamos nos unir, irmãos. Possamos despejar o nosso coração diante de Deus, mesmo sabendo que as coisas estão indo assim, de uma forma que não queríamos que acontecesse, né? Com relação a guerras, rumores de guerras, uma sociedade conturbada, uma inversão de valores, mas a Bíblia mesmo diz que no final dos tempos essas coisas iriam acontecer, guerra, pai contra filho, filho contra pai, enfim, irmãos. Aí agora uma pressão da sociedade, uma pressão nos ensinos de que a família ela tem que ser desfeita, uma luta para que essa família que aqui lá em Gênesis foi constituída por Deus, esta família que o Senhor já no jardim do Éden consagrou, instituiu, uma instituição divina a família. Há aí uma pressão agora para que essa família, porque a família é a célula máter da sociedade, e tentam desfazer, tentam conturbar, denegrir esta família. E muitos estão aceitando essas ideias. Muitos estão, irmãos, aí saindo do propósito de Deus, se conformando. Romanos 12, ali fala claramente para nós não conformarmos com estas coisas do mundo, irmãos. E nos leva a uma renovação de consciência, que a própria palavra diz, mas renovai-vos a vossa consciência. Mas não tem como renovar a nossa consciência em Cristo Jesus, a nossa mudança de ideia, se não examinarmos as Escrituras, se não buscarmos as Escrituras, se não consagrar a nossa vida ao Senhor. E Paulo está dizendo, desperta, 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 ó igreja de Jesus Cristo. Desperta dentre os mortos, porque há muitos mortos espirituais, irmãos. Tem pessoas que já morreram. Nós sentimos isso, nós vemos. Mas a palavra hoje é para que venhamos a despertar, irmãos. Venhamos a despertar. Despertar deste sono profundo. Buscar, consagrar a nossa vida ao Senhor. E a Bíblia diz, Paulo escreveu, despertando então, para que haja um esclarecimento, porque ele diz, e Cristo te esclarecerá. Irmãos, nós temos aqui passagens bíblicas que nos mostram a ruína em que essas personagens bíblicas caíram. Eu quero mostrar isso dentro da palavra de Deus, para que muitas pessoas não venham a dizer, isso aí é uma conversa de alguns líderes. Muitos até dizem traduções, invenções de alguns líderes. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, o que eu estou falando aqui a todos, eu estou transferindo o que está escrito da palavra de Deus para os vossos corações. Não é uma intenção nossa, do próprio ser nosso humano, da nossa compreensão, mas é o que a Bíblia nos ensina, é o que a Bíblia diz. E esta palavra é a palavra de Deus para os vossos corações, para os nossos corações. Nós percebemos aqui, irmãos, lá no livro de Juízes, capítulo 16, é bíblico, irmãos, é bíblico. Juízes, capítulo 16, aqui conta-nos uma história de Sansão, todos conhecem muito bem. Juízes 16, capítulo 19 ao 22,
Nós lemos aqui a história de Sansão, esse homem que foi dedicado a Deus pela sua mãe. Ele foi consagrado a ser um homem de Deus, um guerreiro, a combater aqui os filisteus, a ser um homem próspero, um combatente. Quando a Bíblia nos relata a questão de essas guerras, nos traz hoje uma simbologia. Os filisteus, os nossos adversários, aqueles que pelejam contra as nossas vidas, e aqui eram os filisteus nesta época que combatiam contra o povo de Israel. E hoje nós sabemos que há um combate na esfera espiritual contra o povo de Deus. E nós precisamos estar alerta. Você que foi chamado para esta obra, nós que fomos chamados para ser luz. Essa luz não pode apagar. E aqui Sansão, então, sua mãe dedicou este homem ao Senhor e ele fez grandes coisas. Mas estava no final da sua carreira e aqui ele encontrou-se com uma mulher, a Dalila. E essa mulher descobriu aqui o grande segredo de Sansão, que na realidade não era uma companheira, era um perigo para Sansão. E nós devemos estar alertas, irmãos, para que essas coisas não venham acontecer conosco. Alguém que tenta se aproximar, dizendo-se ser amigo, companheiro, mas a intenção desta mulher aqui era derrubar este homem. E voltando aqui à palavra que eu li, desperta tu que dormes. O que aconteceu com Sansão foi terrível, porque foi na hora do sono, quando ele estava dormindo, que ele foi entregue na mão dos filisteus. Aqui esta mulher procurou saber qual era o segredo deste homem, o que ele tinha tanta força. E ele tinha que conter isso, tinha que guardar a sua posição, a sua fé em Jesus Cristo, em Deus. Mas ele abriu mão e contou àquela pessoa o seu segredo, o que ele tinha com Deus. Nós temos que estar atentos, irmãos, para que isso não venha ser tomado de nós. Aquilo que Deus colocou no meu coração, no seu coração. Que nós venhamos a dormir, para que o inimigo nos pegue de surpresa. E a palavra aqui diz que, vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Ela estava vendendo um homem para o seu adversário. Quantas pessoas, irmãos, estão sendo vendidas hoje pelo seu adversário e não estão se dando conta desta situação? E a Bíblia diz aqui no 19: então ela fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e raspou-lhe as 7 tranças do seu cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Dormiu um sono e aí perdeu toda a sua força. E nós sabemos do resultado desta situação. Dormiu, irmãos. E Paulo está dizendo: levanta-te. Paulo está dizendo: desperta tu que dormes. Oh, aleluia. Deus está nos trazendo uma palavra nesta noite. Desperta tu que dormes, para não perder aquilo que o Senhor lhe deu. Aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. O preço de sangue que foi pago pela nossa salvação é um preço muito alto, irmãos. Sansão dormiu e perdeu a sua força. E nós temos um outro relato
também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Aqui eu quero ler com os irmãos. Atos 27, capítulo 20 e versículo 7. Uma outra história muito interessante para esta alerta. Desperta, tu que dormes. Paulo estava aqui pregando nesta cidade. Estava fazendo uma visita à Macedônia e à Grécia. Depois ele viajou novamente para a Ásia e ali ele estava fazendo uma pregação. Ele estava falando do amor de Deus. E nós vemos aqui uma situação muito importante. Que Paulo estava num lugar, no versículo 8 diz aqui onde ele estava, e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estava ministrando a palavra de Deus, Paulo. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como morto. Então nós vemos aqui uma outra situação, Paulo ministrando, pregando, mas havia ali pessoas naquele lugar. Aqui traz a referência esse moço, que não estava atento à pregação de Paulo, que ele estava falando a respeito do amor de Jesus Cristo, da salvação. Estava ministrando ali o evangelho àquela cidade. E aquele homem estava ali junto, mas estava dormindo. E que nós possamos, irmãos, estar alerta. Estamos ouvindo, às vezes estamos vindo à casa do Senhor, estamos participando da obra do Senhor, mas às vezes estamos aí cochilando. Mas a palavra, nesta quinta-feira, nos traz um alerta. Desperta tu que dormes, dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo quer nos trazer a vida novamente. E esse homem caiu, a Bíblia diz que caiu como morto. Mas, pela infinita misericórdia de Deus, Paulo acalmou aquele povo. Falou, olha, fiquem tranquilos. Paulo foi, socorreu aquele moço, abraçou aquele moço. Eu creio aqui que quando ele abraçou aquele moço, o fôlego de vida voltou. Ele fala, fica tranquilo, que a vida está nele. Mas o versículo diz que ele foi levantado como morto. A oportunidade está, irmão, aberta. Eu quero orar com você. Quero pedir a Deus que nos ajude nesta caminhada. Que não venhamos a dormir, irmãos, porque o prejuízo é muito grande quando nós, nesta caminhada, quando nós sentimos cansado e chega a este sono profundo. A Bíblia nos diz que estamos como mortos, mas Cristo hoje vai levantar. Cristo hoje vai dar fôlego de vida. Ele vai esclarecer, vai entrar com a providência. E nós vamos prosseguir nesta caminhada. Orem comigo. Pai querido santo, Deus de misericórdia, Deus de bondade, aqui, Senhor, falamos da tua palavra. Levanta, Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Deus querido, que esse sono não venha pegar a tua igreja, e que esse sono não venha, Senhor Jesus, atrapalhar a caminhada dos teus filhos, mas que possamos estar atentos, Senhor, possamos estar sempre ligados, ó Senhor, percebendo o que está acontecendo ao nosso derredor. Possamos estar, Senhor, feliz, alegre e disposto a levar esta mensagem, esta palavra, buscando, Senhor, o esclarecimento. A palavra diz que Cristo te esclarecerá. Senhor, dá força aos teus filhos, aqueles que sentem-se cansados, quase que dormindo, Senhor. Senhor, que venha nesta ocasião acordá-los, Pai.
para olhar para cima, para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Abençoa os teus filhos, Pai, aqueles que precisam, Senhor, de uma vitória urgente, Senhor. Entra com a solução para os teus filhos, na vida física, espiritual, Senhor Jesus. Neste problema, nesta enfermidade, Senhor, neste obstáculo, Senhor Jesus, que se agigantou diante do teu filho, ele não acha uma saída, Senhor, mas há uma saída, aleluia. E Jesus Cristo está agora agindo em cada coração. Espírito Santo, anima estas vidas, derrama do teu poder sobre estas vidas, cura todo mal, toda enfermidade, visita os teus filhos, abençoa, Senhor, os nossos abençoadores, os dizimistas, os ofertantes, aqueles, Senhor, que têm procurado estar de pé diante de ti, Senhor, e que este sono, Pai, esta sonolência, Senhor, não venha, Senhor, se aproximar dos teus filhos, mas que possamos estar alertas como sentinelas, Senhor, aleluia. Oh, Senhor, estarmos despertados para a vida, para a obra, Senhor, e sempre ligado em ti. Abençoa, Senhor, os teus filhos. Abençoa a tua igreja. Visita cada vida aqui agora. Aqueles que têm buscado, Senhor. Ali a família, Senhor. A situação da Nemari, Senhor. Eu creio que o Senhor já está agindo. Está agindo na vida dos nossos irmãos. Aqueles que têm pedido oração, as criancinhas, Senhor, que tem, Senhor, ó Deus, necessidade de cura. A nossa missionária precisa também, Senhor. Ó Deus, de uma força, de um toque, Senhor, naquela vida. Abençoa, Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, Pai, abençoa as famílias, abençoa esta nação, Pai. Oro e te agradeço em o nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe, irmãos. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Eu quero agora ministrar a bênção apostólica aos vossos corações. Receba esta bênção, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós para todo sempre. Amém? Deus vos abençoe, meus queridos irmãos, e vamos estar aí preparados para o nosso grande culto dos jovens, o louvorzão. Chama as pessoas, venham participar conosco deste culto dos jovens, né? E estaremos domingo também a Santa Ceia do Senhor. Convido os irmãos para participarem da Santa Ceia do Senhor, né? Que eu creio que será a última ceia que nós estaremos ministrando neste ano. Então, os irmãos, consagrem as suas vidas e venham para esta grande festa, a ceia do Senhor Jesus Cristo. Vamos celebrar com muita alegria, né? Comunidade Logos, a família abençoada, estamos nessa. Até domingo, em o nome de Jesus.